Abra sua Bíblia em Mateus 26, versículo 26 ao 30. Nós vamos ler um texto e nós vamos falar da ceia, mas nós vamos falar sobre Jesus negado e Jesus traído. Isto é, vamos falar um pouco dos últimos dias do ministério de Jesus e o primeiro, o segundo e alguns dias depois da ressurreição. Fazendo isso, nós estamos fazendo o que a Bíblia Sagrada diz: a ceia fazei em memória de mim, disse Jesus. Então Mateus 26 e 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Digo-vos que desde esta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novamente convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Senhor Jesus, pedimos que Tu abençoe cada irmão, irmã, que aqui está nessa reunião, que todos sejam abençoados de uma forma maravilhosa, que a Tua palavra venha, Senhor, para nos ajudar e para que nós possamos ser cada dia mais edificados sobre a Tua palavra. E no Teu nome que nós pedimos, Senhor, Te agradecemos para a Tua glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Podeis sentar. Irmãos, vamos primeiro pensar que para ser celebrada a ceia, houve um preparativo. E nesse preparativo, que se encontra registrado em Mateus, poucos versículos atrás, Mateus 17 ao 25, nesse preparativo, Judas fez parte desse preparativo. E Judas já tinha uma intenção maligna de negociar a entrega, a venda de Jesus. E ele fez parte, ninguém sabia, só Jesus que sabia. Jesus não excluiu, não tirou ele da relação, ele não deixou de fazer parte do grupo dos discípulos. E Jesus foi passo a passo. Quando chega na hora da ceia, que a ceia teria que acontecer, porque a ceia hoje que nós falamos, a ceia da igreja de Jesus, era a Páscoa estabelecida, ou melhor dizendo, instituída lá em Êxodo capítulo 12. E na Páscoa que institui lá em Êxodo, ela vem sendo comemorada tempo em tempo, anualmente, pelos hebreus, e os judeus ainda comemoram a Páscoa.
A Páscoa significa um vínculo da velha aliança, da antiga aliança. Só que tudo que é velho ou antigo é renovado na pessoa de Jesus. Jesus veio para renovar. Então Jesus veio para fazer uma aliança. E essa aliança era a aliança que Ele deu, a aliança do meu sangue. Então comemorava-se a Páscoa. E agora Jesus então fala para os discípulos: ide fazer o preparativo para nós comemorarmos a Páscoa. Só que quando chega aqui, que é realizado a Páscoa, com simbolismo, que também era no Velho Testamento, e no Velho Testamento, e os judeus, os hebreus, eles comemoravam de uma forma com mais elementos. Os judeus ainda hoje comemoram a Páscoa com mais elementos, que nós comemoramos a ceia. Que a ceia, hoje, o objetivo é nós falarmos do pão e do cálice. O pão é o corpo de Jesus, o Cordeiro de Deus, que era imolado no Velho Testamento, para comer o Cordeiro na Páscoa. E agora, no Novo Testamento, que é a nova aliança, o Cordeiro é Jesus. E Ele então ponha Ele no lugar de Cordeiro e de pão, comida. E aí também Ele coloca o sangue, o cálice da nova aliança. Os judeus ainda comemoram, e eles têm mais elemento hoje. Eles têm cordeiro, o pão sem levedura, que o pão sem levedura, há instrução tanto nos evangelhos, como também o próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz lá: nós fazemos a nossa festa sem o pão com fermento, o pão sem fermentação. Essa é a Páscoa, é a festa do cristão, que é Jesus, sem impureza nenhuma, puro e imaculado. Esse é o meu Jesus, esse é o nosso Jesus, o Jesus que eu creio, o Jesus que eu falo dele, o Jesus que eu posso confessar, porque Ele não muda. Vamos então passo a passo, ligeiramente, vamos fazer uma caminhada dos últimos dias do ministério de Jesus. E aí então nós vamos ver que esse Jesus não muda, ainda que os discípulos mudam, como mudaram muitos, Jesus não mudou. Ainda que houve a negação, Jesus sempre diz: eu estou até a morte, e depois da morte eu vou continuar com vocês. Se alguém mudar o pensamento, mudar a atitude, mudar o rumo, Jesus, Ele não muda o rumo. O projeto dele é sem emenda, porque o projeto de Jesus é o projeto de Deus, que é o projeto A. Não tem projeto B. É o projeto A, e não tem então outro projeto para ser lançado. O homem faz um projeto hoje, amanhã outro, assim por diante, faz muito projeto, e os projetos têm conserto, ajuste, emenda. Deus tem um projeto, e não tem o projeto 2. No que se diz salvação do homem, perdão do pecado, levar para o céu, é um projeto único. E aí então, Judas, ele está na ceia, e quando Jesus fala assim: alguém vai me trair, outros vão me negar. E aí ele diz com mais abrangência:
todos vão me abandonar. Aí a palavra todos vão me abandonar. Então, primeiro eles querem saber quem é que vai trair. Será, porventura sou eu? Eles disseram, quem vai te trair? Porventura sou eu? Todo dia que parece que ainda havia uma dúvida. E aí Jesus fala, aquele que está colocando a mão no prato, esse que vai me trair. Mas esse que vai me trair, seria bom que ele não houvera nascido. E aí a Bíblia então Sagrada diz que naquela hora Judas estava colocando a mão no prato, todos então entenderam, e Judas também falou, sou eu? Ele mesmo dizia, sou eu. Então, meus caros irmãos, e aí então vem a ceia, e depois da ceia, eles vão para o jardim do Getsemane, e no jardim do Getsemane, Judas vem então com a equipe que acompanhava ele, porque ele já tinha fechado um contrato, ele já tinha feito uma venda, ele já tinha sido corrompido. Os corruptores então disseram assim, nós queremos um que traz Jesus, e nós pagamos. Quanto vocês pagam? Nós pagamos 30 moedas de prata. E a 30 moedas de prata há uma profecia, lá no Velho Testamento, Zacarias 11, versículo 12, e lá diz assim, o preço do salário de um escravo, de um trabalhador. Negociei então Jesus como escravo. Agora cumpre-se a profecia de Zacarias, e Judas recebe o salário, entrega a Jesus. Na hora que ele entrega a Jesus, que ele beija Jesus para trair, Jesus diz para ele assim, amigo, com um beijo tu traz o Filho do Homem. Jesus não tratou de qualquer coisa, de qualquer forma, ele trata Judas com muita categoria, com muita delicadeza, como pastor realmente, amigo, com um beijo tu traz o Filho do Homem. Nesta hora então, a dificuldade deles entender, compreender, Jesus leva os discípulos para o horto para orar, e eles na hora que eles vão orar, têm dificuldade de orar, e Jesus então, diz a Bíblia que Jesus estava angustiado. A Bíblia diz, angustiada a alma, e orava com grande intensidade. Nesta hora que ele estava angustiado, com grande intensidade, ele voltava, os discípulos estavam dormindo. O discípulo não entendeu, não entendiam, não estava compreendendo o que significava aquele momento de angústia. Quando a Bíblia diz que ele orava com intensidade, angustiado até a morte, ele estava orando, enfrentando o príncipe das trevas. Jesus, o príncipe da luz, enfrentando o príncipe das trevas. Nós sabemos que há príncipe da luz, príncipe também das trevas. A Bíblia faz menção. O diabo se orgulha muitas vezes e venha para o homem, para a mulher e se apresente e diz, eu sou príncipe das trevas. Você deve olhar para ele e falar assim, daí demônio, o meu Jesus é príncipe da luz. Você tem o respaldo, o amparo, a proteção, a cobertura do príncipe da luz. Porque você tem Jesus. Jesus então, ele não corria, não deixava responsabilidade. Em Hebreus capítulo 5, versículo 5 ao 7, diz na Bíblia Sagrada que, diz lá o escritor Hebreus, que ele é sacerdote eternamente. Nunca houve sacerdote
no Velho Testamento eternamente. Mas agora aparece Jesus, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a figura que aparece no Velho Testamento, que era o sacerdote que não tinha genealogia e aparece para fazer a ceia com Abraão, onde deu pão e vinho a Abraão. E agora aparece então o escritor aos Hebreus dizendo: Jesus, o sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem Jesus, que é sacerdote eterno. Não largue esse Jesus, não abandone por nada, porque Ele é eternamente. Aleluia. E aí então, meus irmãos amados, Pedro negou então 3 vezes. Jesus tinha falado, ele falou assim, quando ele falou assim, todos vão me abandonar, Pedro chega para ele e fala assim: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus diz assim: antes que o galo cante 3 vezes me negará. Pedro não entendeu a palavra. Muitas vezes Jesus fala conosco, nós não entendemos a palavra. E nessa noite nós estamos então fazendo essa ceia em menção a Jesus, que o próximo vai fazer isso em memória de mim. Então agora Pedro entende, Pedro nega, e Jesus estava no julgamento. Nessa hora de julgamento, Jesus então estava para ser entregue. Existia alguns passos para ser dado. Pilatos, que era governador romano, as coisas em Jerusalém, na Judeia, não iam bem, estavam muitas coisas fora de lugar. Então ele é mandado como governador para Jerusalém, para ajudar e colocar em ordem em Jerusalém. Então Pilatos vem na hora certa de colocar em ordem, encontra uma dificuldade tremenda, difícil, um julgamento difícil. Ele romano, o príncipe dos judeus sendo julgado, e os judeus querendo então matar. Os judeus, o próprio povo seu, aqueles que uma semana atrás, quando ele entra em Jerusalém, montado no burrinho, no jumentinho, todos diziam: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Daí uma semana estavam dizendo: crucifica. Quando Pilatos então diz assim: eu posso soltar um preso agora na Páscoa. Durante a Páscoa eu posso dar liberdade a um preso. Existia um preso que estava então em condições de podia ser solto ou não, ou condenado. E aí Pilatos falou assim: eu tenho Barrabás. Presta atenção, não é isso que a Bíblia fala. Eu vou falar assim: eu tenho Barrabás, estuprador, delinquente, assassino, perigoso, sequestrador. E tenho Jesus, que só pregou a palavra, só curou os enfermos, ressuscitou os mortos. Eu posso soltar Jesus e posso soltar Barrabás. Quem vocês vão escolher? Barrabás ou Jesus? Eles disseram assim: dá liberdade a Barrabás. Aí Pilatos diz assim: o que eu farei? Presta atenção nesse ponto em que você precisa parar e pensar. Jesus diz assim: o que eu farei do homem chamado Jesus? Vocês escolhem Barrabás. Vocês, como judeus, ele é judeu. Eu quero dizer o seguinte: o que eu faço do homem chamado Cristo? Se essa pergunta chega para você, e agora eu digo assim: o que você
faz do homem chamado Jesus? Qual a decisão que você terá do homem que se chama Jesus? O que você faz? Pilatos queria a aprovação, a conversa do povo judeu. O que eu faço? Vocês decidem. Eles diziam: crucifica, mata, porém absorve, solta Barrabás. Irmãos, eu faço a ideia, não está na Bíblia, mas Barrabás nessa hora então, ele dizia assim com ele: não acredito, eu não acredito que o povo vai me dar liberdade para prender e matar Jesus. Eu não acredito que eu estou vendo. Muitas vezes Jesus está manifestando para você, e você fala assim: eu não acredito que Jesus está olhando para mim como pecador para me salvar, me libertar, me transformar. E o que é que você faz do homem chamado Jesus? O que é que eu devo fazer do homem chamado Jesus? Aleluia. E Barrabás sai. Tem a liberdade. Liberto. No processo da condenação e da morte de Jesus, então aparece Barrabás, que era preso, é libertado. Mas 2 ladrões não conseguiram a mesma sorte e precisava ser crucificado com Jesus. E Jesus era o 3º condenado, ou o 1º, mas ele seria colocado no meio. Jesus é o meio da nossa vida, é o meio das nossas atenções. Jesus é o meio da minha família. Jesus é o meio da igreja. Então, com isso eu quero dizer, Jesus é o núcleo da vida, da nossa vida, do nosso ministério. Jesus é o núcleo. 2 estavam crucificados lateralmente, um à esquerda e outro à direita. Barrabás já teve a libertação. O da esquerda não entendia e dizia: se tu és realmente o Cristo, sai da cruz e solta-nos. Com Barrabás teve a libertação, você sai da cruz e nós também. O da direita então fala assim: Senhor Jesus, lá no paraíso, lembra-te de mim. Quando entrares no céu, Jesus, lembra-te de mim. Que agora eu estou entendendo que o Senhor morreu, tu morreste, está morrendo conosco, mas é inocente, e nós realmente somos bandidos. E Jesus disse então para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Quem sabe essa palavra de hoje você está salvo. Jesus fala e vem na inspiração do Espírito Santo agora me usando, dizendo: hoje você é salvo, hoje você é liberto, hoje os seus pecados são perdoados, hoje você está com Jesus, você está com Deus para a eternidade. E se você está com Deus para a eternidade, ninguém, príncipe nenhum e nem o príncipe das trevas consegue tirar você do apoio, da proteção de Jesus. Ninguém, irmão, essa palavra ninguém me tira da presença do Senhor, ninguém me tira da obra do Senhor, ninguém me tira do foco da eternidade. É muito forte, muito forte. Nesse púlpito aqui, muito tempo atrás, um amigo nosso pregava aqui, pastor Milton, esposo da missionária Anani Miranda, ele pregava aqui.
Ele diz assim, aqui ó, ninguém me tira dos caminhos do Senhor, ninguém me tira do foco para o céu. Então 15 dias ele morreu, mas morreu com Jesus. Por cada palavra, ninguém me tira. Então antes de desviar, antes de pecar, antes de errar, então Jesus pode tirar da terra, levar para o céu. Mas eu lembro como fosse hoje, forte, cheio de saúde. De repente chegou a notícia, pastor Milton morreu. Eu lembrei da palavra que ele pregou nesse púlpito. Ninguém pode tirar você do projeto de Deus, da salvação, dos braços, das mãos dele, porque ele comprou você com o sangue da nova aliança. Interessante, irmãos, que aí Jesus, então, antes de morrer, ele tinha falado com os apóstolos assim, com os discípulos, olha, eu vou morrer. É o seguinte, eu vou recitar, tão certo que eu vou recitar, eu quero marcar com vocês uma reunião depois da minha ressurreição. Quem é esse Jesus, irmão? Quem é esse Deus? Que ele diz assim, eu morro, mas eu deixo uma reunião marcada. Vocês então saiam daqui, vão para o Monte da Galileia, porque eu vou recitar e eu vou encontrar com vocês lá no Monte da Galileia. Aleluia. E aconteceu. Jesus morre. Na hora que ele morre, irmão, com o coração apedrinado, na hora que ele morre, a Bíblia Sagrada diz assim, ao meio-dia, até as 3 horas, até as 15 horas, 3 horas, houve trevas, o sol parou de dar luz, o véu do templo, que era impossível rasgar automaticamente, sem força humana, o véu do templo, que separava o templo do altar, do lugar sagrado, santo lugar, naquela hora o véu do templo rasgou. Naquela hora, diz a Bíblia que a terra tremeu, e o tremor não foi um tremorzinho qualquer. Tanto é que no tremor, alguns túmulos que tinha salvo, abriram, e os santos ressuscitaram, entraram em Jerusalém ressuscitado, por causa da hora da morte de Jesus. Quem é esse Deus? Que Deus é esse? Esse é o nosso Jesus. Não tem ninguém, não teve, não tem e não terá. Ele é único, santo e verdadeiro. Será que nessa noite quem não aceitou Jesus não vai tomar decisão? Porque eu digo, o que é que você faz do homem chamado Jesus? Quebrando esse coração apedrinado, Jesus, a palavra como ponteiro diamante, vem contra a pedreneira, entra e faz a pedra quebrar, e você vai se amolecer, e você vai dizer assim, eu também quero confessar esse Jesus. Aleluia. Irmãos, tão bom, é tão bonita essa palavra, essa mensagem, que dá dó de parar, né? Dá vontade de continuar. José da Arimateia, senador honrado, era um discípulo que não era muito manifestado, não era muito conhecido, certamente por ser posição, e a hora era tão difícil, ou tinha um momento para ele se manifestar. Ele chega assim e fala para Pilatos: Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. Pilatos: para quê? Para colocar na minha sepultura, porque havia uma profecia que ele seria sepultado entre os ricos.
E o senador José de Arimateia era rico. E Jesus foi sepultado com os ricos. E naquele tempo, na cruz, os historiadores dizem que quem não tinha a sepultura, que não tinha comprado a sepultura, e não tinha um parente que assumisse, eram colocados no monturo, ou levados ao monturo. Mas Jesus, José de Arimateia, com permissão do governador, o governador falou assim: pode levar, o que vai fazer com Jesus morto? Ele levou, colocou na sepultura, lacrou, foi bem lacrado, conferido, porque diziam o povo: olha, os discípulos não podem vir roubar o corpo dele e dizer que ele ressuscitou. E aí colocaram muitos guardas, tomando conta da sepultura. E aí então, na hora que Jesus foi ressuscitado, diz a Bíblia que os guardas não resistiram à presença, ao poder de Deus para a ressurreição de Jesus. Eles caíram desmaiados. Quando acordaram, o sepulcro estava vazio. Maria chega, as mulheres chegaram, o sepulcro vazio. Outros chegaram, o sepulcro vazio. Sepulcro vazio significa prova que Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia. E aí os soldados que desmaiaram na hora da ressurreição de Jesus foram chamados pela corte. Disseram: vocês foram pagos para tomar conta de Jesus. O que aconteceu? Olha, veio um poder tão grande, nós desmaiamos, quando acordamos, ele tinha ressuscitado. Muitos falam assim: vão ser punidos, vão ser dispensados, mandados embora, vão ser mortos. Não, não é isso. Que o momento não era de punição do soldado, o momento era de corromper o soldado. Nós estamos hoje num país de corrupção, onde há corruptores e corruptos. E esses corruptores é muito antigo, e corrupto é muito antigo. Corrompem os soldados assim: nós vamos pagar para vocês uma quantia alta. Ao invés de vocês falar que vocês desmaiaram, vocês falam assim: nós dormimos, e quando dormíamos, os discípulos vieram, roubaram o corpo de Jesus. Soldado pode dormir? A mentira que não dá para colar. Soldado não pode dormir. Mas para todo mundo falar assim: nós mentimos e os discípulos roubaram. E a mentira ficou até hoje. Muitas pessoas não crêem nesse Jesus ressuscitado que nós temos. Esse Jesus ressuscitado, ele aparece para Maria, aparece para a mulher, aparece para Pedro. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6, ele fala assim: apareceu para Cefas, apareceu para os 12, e por fim, ele apareceu para uma comissão mais de 500. Paulo fala: mais de 500. Muitos discípulos então. Essa hora de mais de 500 seria possível que na hora da grande comissão, que Jesus diz em todo por citado: ide por todos, batizai, fazei discípulo. Ali não era só para os 12, então nessa hora podia ser esses 500, Paulo não revela, mas diz assim: apareceu para mais de 500. Agora, os incrédulos, Pilatos, Herodes, sumo sacerdote, não viram Jesus ressuscitado. O homem pecador, a mulher pecadora não viu, mas os salvos daquela época, os convertidos, transformados, viram Jesus ressuscitado para não ser enganado. Você, meu irmão, não é enganado, não pode ser enganado, porque você sabe e vê. Aleluia, Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado. Este Jesus é maravilhoso, e Ele faz sinais
A Bíblia Sagrada diz que quando Judas, ele entrega Jesus, ele conhece e vê tudo que aconteceu. Lá em Mateus 28 diz que eles foi no templo, e lá com o sacerdote, com o nome da lei, ele fala assim: não quero dinheiro, e jogou o dinheiro nos pés deles, as moedas de prata, e eles disseram: isso é problema seu. Mas jogou e não fala de nada, de arrependimento, de choro, de conversão, e depois fala: ele foi se enforcar. Pedro nega 3 vezes, e quando nega 3 vezes, o galo canta. A Bíblia faz um relato que Pedro foi e chorou amargamente, pedindo perdão da sua negação, dos seus pecados. Pedro foi perdoado e tornou-se pastor da igreja. Aleluia. Jesus é bom, maravilhoso, e Ele quer fazer algo extraordinário para o seu povo. Jesus, nesta noite, Ele quer manifestar em sua vida, nessa reunião de ceia. Fazer em memória de mim. Dê-me alguns passos. Jesus é bom, está aqui. Coloque-se em pé.